Olá, meu amigo e minha amiga, é muito bom ter você mais uma vez aqui no meu canal. Se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe este vídeo aí para outras pessoas e também deixe o seu comentário. Todas as vezes que você deixa seu comentário, eu fico feliz e animado em fazer mais conteúdos. E detalhe, eu respondo todos os comentários que são colocados aqui no meu canal. Então não deixe para depois. E se você não gostar deste vídeo, pode deixar o seu dislike também. O importante é você participar. O tema de hoje é um tema muito sério, que é falar sobre a saúde do Lula e do Bolsonaro. Elias, mas esse não é um canal de questões emocionais? Você vai falar de política? Antes de tirar suas conclusões, assista o vídeo até o final. Quer saber mais sobre esse tema? Então vem comigo. Olha só, meus amigos, eu sei que muitos podem estar pensando assim, que ideia é essa do Elias aí? Vai falar de Lula, vai falar de Bolsonaro? Será que o Elias gosta dessa confusão política? Será que o Elias está querendo puxar a sardinha para um lado do Lula ou para o lado do Bolsonaro? Então, assista esse vídeo até o final que você vai entender onde eu quero chegar. Esses dias, para não dizer essa semana, né? Hoje nós estamos aí no dia 12 de dezembro de 2024. Mas esta semana, ou na semana passada até hoje, né, o presidente Lula, ele teve um problema lá do cérebro dele, parece que teve uma hemorragia, e muitos ficaram preocupados. Será que o presidente vai partir, né? Será que ele vai conseguir resistir? E vamos falar também do Bolsonaro. O Bolsonaro, há um tempo atrás, né, ele levou ali uma facada lá na cidade de Juiz de Fora, e eu não vou entrar em detalhes aqui não, muitas pessoas ficam falando, essa facada não existiu ou não, aquela coisa toda. Depois disso, o Bolsonaro foi internado várias vezes também. O Lula já foi internado para fazer cirurgia aí do quadril, essa questão aí do cérebro dele também. O Bolsonaro foi lá porque estava tendo problemas e teve que abrir totalmente ali a barriga dele, fazer outra cirurgia e por aí vai. Mas o que tem a ver isso com as questões emocionais? Elias, você vai falar o que afinal? Meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu participo de alguns grupos no WhatsApp, de amigos e até grupos políticos mesmo, onde tem pessoas da direita, pessoas da esquerda. E olha só, tem coisas que têm me assustado e assustado muito. Porque olha só, eu coloquei o título aí, estou falando de Lula e Bolsonaro, mas teve a época da Dilma também, eu não sei se vocês se lembram, que ela teve um problema de saúde. E o que acontece? Foi a mesma comoção negativa. Comoção negativa, não é positiva. Que comoção negativa é essa? Na época da Dilma eu vi muitas pessoas falando assim, tomara que ela morra. Muitas pessoas, inclusive pessoas aí cristãs, pessoas que dizem que acreditam em Deus, que têm amor no coração, querendo que ela morra. Agora, com essa situação aí do Lula, eu também vi muitos memes, muitas pessoas brincando com a situação, pedindo que ele morra. Na época do Bolsonaro, foi a mesma coisa. Inclusive, se o Bolsonaro hoje falar que foi internado para fazer uma nova cirurgia, vai surgir os mesmos memes. Porque tanto a esquerda como a direita, nesse momento, perdem a noção de quem são, perdem a noção de religiosidade, de fé. E com isso, meus amigos, começam a desejar a morte do próximo. E eu quero dizer para você o seguinte: é triste e é lamentável quando as pessoas estão desejando a morte do próximo, mesmo que este próximo aí seja o Lula ou o Bolsonaro, ou como foi lá na época da Dilma. Não importa, meus amigos, quem está no poder, você não pode perder a sua humanidade. Olha só, você não pode perder essa humanidade. E muitos estão perdendo essa humanidade por problemas emocionais, conflitos dentro da sua mente. A sua mente é uma mente raivosa, é uma mente rancorosa. Você pode até se sentir um pouco aí revoltado pelo governo do Lula, suas ideologias, tudo que ele acredita, a esquerda. Você pode sim se revoltar com tudo isso. Você pode se revoltar com os pensamentos do Bolsonaro, com as falas do Bolsonaro, mas quando você chega a ponto de ver uma pessoa que é um ser humano doente e você desejando a morte dessa pessoa, você precisa
refletir. Será que você não está precisando de terapia? Porque isso não é natural. O ser humano ficar torcendo pela morte do outro, principalmente você que se diz cristão. Está errado, meu amigo e minha amiga. Vamos colocar as coisas na balança. Se o Lula é uma pessoa que você não gosta, você acha que ele roubou, que ele é um mau elemento, que ele precisa ser preso, que ele pague na justiça. Se o Bolsonaro você acha que ele é isso, aquilo, que ele roubou, que ele não vale nada, que ele precisa ser preso, que ele pague na justiça. Os dois, nós temos que ter senso, nós temos que ter ética na nossa vida. E muitos não agem assim por grandes problemas emocionais. Pessoas que estão com esses problemas dentro da sua mente, que estão dando gatilhos negativos. E isso, meu amigo e minha amiga, faz mal, não é para o Lula nem para o Bolsonaro, faz mal é para você, faz mal para as pessoas que estão à sua volta. Nesse Natal, muitas pessoas não vão se reunir em família, sabe por quê? Por causa do Lula e por causa do Bolsonaro. Fizeram inimizades. E tem coisa mais gostosa do que uma reunião em família saudável? Pois é, nós precisamos pensar nisso. Por causa de política e de políticos, muitos já não se falam mais. Muitos têm um parente, um amigo como um grande inimigo. E muitos, às vezes, estão desejando a morte de uma pessoa que é de esquerda ou outra que é de direita. E agora eu nem estou falando de Lula e Bolsonaro. Eu estou falando de amigos. Sabe aquele amigo que você tinha de anos, mas um é lulista e o outro bolsonarista, e hoje não se falam e às vezes fica desejando do mal para um ou para o outro por causa de política. Isso, meus amigos e minhas amigas, tem afetado a nação brasileira. A mente dos brasileiros não está andando muito bem devido a essa polarização. Então, você que está me assistindo agora, você é de direita, conservador, tem os seus princípios aí? Parabéns. Você é de esquerda, acredita nas ideologias, você acredita nos planos de governo da esquerda? Parabéns também. Siga no seu conceito, no seu pensamento, porque nós estamos num país democrático onde todos têm o direito de pensar e escolher. Mas não faça disso uma guerra, não faça disso algo que vai atingir o seu emocional. Tem pessoas aí que estão passando muito mal de ansiedade por causa de política. Outros, às vezes, cometem atos assim que não dá para entender, como aquele senhor lá em Brasília, que acabou, a sua vida sendo ceifada por causa de política. Muitos já tiraram a vida de pessoas da esquerda, pessoas da direita, por causa de política, estão pagando alguns dentro de uma cela com a privação de ver a sua família, de cuidar dos seus filhos, por causa de política, por causa de lados. Pessoas que ficam o tempo inteiro desejando a morte do seu próximo, do seu amigo, ex-amigo, no caso, por causa de política. Então, se você está aí desejando muito que o Lula ele não saia ali do hospital e vá direto para um cemitério, se você deseja que o Bolsonaro também tenha alguma coisa grave e vá para o cemitério, você precisa se tratar. Você está precisando, sim, de um tratamento emocional. Sabe por quê? Tem muitas raízes dentro de você, muitos gatilhos que estão levando a você ter esse tipo de mentalidade. Você pode sim não gostar de nenhum dos dois, porque talvez você está me assistindo e pensando assim, Elias, eu não gosto nem do Lula nem do Bolsonaro. Meu amigo e minha amiga, isso não importa. Se você deseja isso para um vizinho, para alguém da sua cidade, você também está errado. E isto são problemas agravados por muito rancor, muito ódio, muitas coisas ruins que estão dentro de você, negatividade, essa energia negativa que está dentro de você precisa sair. Tá? Você pode sim desejar uma punição para o Lula pelos erros que ele fez. Você pode sim desejar uma punição judicial para o Bolsonaro pelos os erros que ele fez. Mas chegar a ponto de desejar a morte da pessoa, você já passou do limite, você passou de onde é aceitável. E eu sei que talvez você que está me assistindo pensando assim, poxa, Elias, mas aquelas pessoas ali de esquerda, elas precisam sim ser exterminadas, aquelas pessoas de direita também, porque não vale nada. Olha só, lá em Israel, na Palestina, tem muito desse pensamento.
E olha o que acontece lá. Aquele povo não vive em paz, aquele povo não vive assim para dormir tranquilo, porque pode explodir uma bomba a qualquer momento. Então, meus amigos, eu tenho certeza que você não quer isso aí para o seu filho, para a sua filha. Então, se você tem esses tipos de pensamento, vem fazer a terapia TRG. Vamos limpar a sua mente para que você possa estar mais tranquilo e não ficar pensando nesse tipo de coisa. Então fica aqui meu apelo a você. Se você tem esse pensamento, você não está vivendo, não. Você está sobrevivendo nessa terra. Então pare de sobreviver, venha viver fazendo TRG. Espero que você tenha entendido este vídeo e também gostado. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar o seu dislike aí. O importante é você estar participando aqui comigo. Até o próximo vídeo e um forte abraço.